Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Gestão Logística. O nosso objetivo é te trazer estratégias para te tornar cada vez mais um profissional valorizado financeiramente e profissionalmente dentro do seu negócio. Eu sou o Walter Holanda e no programa de hoje, como devo expor minhas ideias no negócio para ser cada vez mais valorizado? Esse é um ponto importantíssimo que a gente vai ver ao longo desse vídeo aqui, o quanto de oportunidade isso pode abrir para a sua carreira, da mesma maneira, o quanto que ela pode fechar para a sua carreira se nós não soubermos expor da maneira correta aquilo que nós enxergamos no nosso dia a dia, de oportunidade, mas que infelizmente às vezes a gente acaba deixando passar. Por qual razão? Uma simples razão: não conseguir estruturar de uma maneira eficiente para assim mostrar o valor que ela tem do nosso negócio. E nesse programa vai principalmente para esses profissionais que não sabem exatamente como expor, como mostrar, como valorizar o porquê isso precisa ser colocado em prática. Então imagine uma empresa, independente do tamanho do seu porte, poxa, se você não souber vender isso muito bem, ela vai para aquelas outras dores que estão acontecendo, que tem algum modelo ali muito mais bem estruturado e vai atacar. Então, se você não souber fazer isso da maneira correta, naturalmente o que vai acontecer? As outras oportunidades vão acontecendo, aquilo que vem gerando de dor para ti acaba não sendo colocado em prática a solução, que naturalmente acaba deixando de valorizar aquilo que você tem como objetivo e principalmente de melhorar ainda mais os resultados da empresa. Então aqui a gente vai ver esse modelo de negócio aí, como construir de uma maneira correta. E as vantagens de você saber expor essa sua ideia de uma maneira muito estruturada vai naturalmente te credenciar junto com a empresa como uma pessoa-chave. Poxa, mais uma ideia pode me credenciar como uma pessoa-chave? Sim, desde que você mostre muito bem estruturada, que você saiba como controlar, como fazer, como colocar os devidos responsáveis para naturalmente chegar dentro do nosso objetivo. Então veja como isso é tão simples, um ponto de você saber vender o seu ponto, e como, se isso estiver muito bem estruturado, isso vai te credenciar, volto a dizer, vai te credenciar a se tornar cada vez mais um profissional valorizado, porque a empresa vai querer pessoas-chaves dentro do seu negócio. O quanto a gente ouve dentro do nosso negócio, em revistas, a gente lê em sites, em televisões, a empresa cada vez mais está preocupada em valorizar os seus profissionais. A empresa cada vez mais quer pessoas diferentes para o seu negócio. E aí eu me recordo, às vezes eu assistia no jornal, não lembro exatamente se era o jornal da Globo, da Noite, alguma coisa assim que dizia assim: as empresas estão em busca de profissionais qualificados. Falta profissionais qualificados. E naturalmente, quando você fala profissionais qualificados, você imagina o quê? Será que é o título? Será que eu preciso ter uma graduação? Será que eu preciso ter uma especialização? Mas naturalmente não é só isso, porque não adianta você ter um diploma e achar que com esse diploma você vai abrir as portas aí para qualquer lugar. Você pode até facilitar você, de alguma maneira, ter alguma oportunidade extra para ser contratado. Só que quando você estiver lá dentro e se você não souber colocar as ferramentas em práticas, o que é que vai acontecer? Naturalmente você vai ser só mais uma pessoa. E dependendo da posição onde você esteja, essa pessoa, esse profissional pode se tornar cada vez mais caro. Por quê? Não contribui da maneira que deveria contribuir. Mas caramba, a gente está falando só de ideias aqui, de oportunidades, e isso vai me descredenciar? Vai. Por quê? Normalmente, quando você está numa posição como gestor, o seu papel é resolver conflitos, é resolver situações que fogem do controle e que precisa de uma solução rápida e prática, eficaz para assim dar resultado. Além também de ser inovador, de colocar novas ferramentas em prática, entre outras coisas. Mas o assunto aqui, para a gente não desfocar, é ideias, como aproveitá-las da melhor maneira. E eu fui um profissional no início de carreira que eu não tive muita oportunidade. Então, eu lembro que eu entrei numa área de operações de uma empresa muito grande, e ali, poxa, você no meio da galera, você não tendo uma oportunidade de mostrar aquela dor de uma maneira que possa naturalmente você ser ouvido, te credencia a ser só mais um. E aí eu sempre fui muito inconformado com as coisas, mas normalmente eu falo, poxa, ó, isso aqui ó, tá dando problema nisso. E aí eu não sabia vender. Eu simplesmente só falava dor. Naturalmente, as empresas elas precisam de pessoas que, além da dor, traga a solução. Esse é o diferencial. Esse é o negócio que faz acontecer. E aí eu recordo que depois de um tempo eu acabei tendo um outro gestor que ele me ajudou, não só eu, como todo o time, a estruturar. Falou, poxa, se você tem uma dor, o que você tem que trazer é o quê? Quais são as oportunidades para lidar com essa dor? Como você pode fazer com que isso seja menor?
Como você pode colocar algo em prática que venha melhorar essa dor? E isso, depois de muitas lições, ele veio, trouxe para nós a maneira exata de nós estruturarmos, e assim cada vez mais, poxa, eu lembro que, pô, a cada 5, 6 ideias ali, pelo menos 3, 4 eram ouvidas, e além de ser ouvida, é colocado em prática. Alguma ou outra acabava não sendo aproveitada para aquele momento, porque o impacto dentro do negócio ele não era tão relevante. E esse é um ponto interessante também, porque às vezes a gente pode estar vendo um negócio pequenininho que acredita ser um bicho de 7 cabeças, só que quando a gente vai ver para o negócio como um todo, ele não faz tanto sentido para aquele momento. Não que ele não seja importante, mas que ele pode ser colocado em prática logo mais adiante. E isso é aprender a lidar também com as possíveis frustrações, que a gente tem que estar muito bem preparado para não deixar isso jogar contra a gente, no sentido de que, poxa, o que eu falo, o que eu deixo de falar, não acontece. Não, vocês vão perceber que conforme a gente estrutura, melhor vai ser cada vez mais o aproveitamento, assim eu posso dizer, a aderência às ideias que nós colocamos em prática. E uma das maiores dores que naturalmente acontece para quem está dentro do negócio, justamente, é a frustração quando você não consegue colocar essa ideia em prática, igual nós estávamos falando de a gente ter a inteligência emocional. E o senso de não pertencimento, naturalmente, ele vem crescendo, ele vem ficando cada vez maior, conforme você percebe que você não vai ter essa oportunidade de colocar as suas ideias em práticas. Então, se você não ficar muito atento, você vai jogar a sua carreira por água abaixo. Você não vai conseguir colocar ela efetivamente onde deveria, onde você sempre sonhou. Então, por isso que nós não podemos seguir a manada, acreditar que o máximo, o maior, é o que todo mundo faz, é o que faz sentido. Que as críticas, criticar é muito fácil, cara. Criticar é simples. Se eu parar aqui e começar a criticar uma pessoa, um processo, é muito mais fácil do que eu arregaçar as mangas aqui e ir lá para o campo de batalha e fazer acontecer. Então, naturalmente, essas frustrações não pode deixar abalar o nosso sistema positivo de pensar em como fazer as coisas. Lembrando sempre, a gente tem que ser diferenciado de todas aquelas outras pessoas que estão no seu dia a dia e não fazem nada, além de reclamar e questionar. Por isso que você que não consegue ter um bom aproveitamento, não entre nessa onda, não entre nessa vibe. Fica aqui até o final do programa, porque você vai ver qual é a estratégia correta para você ter o melhor aproveitamento das suas ideias aí para colocar em prática, tá? E aí eu recordo, recentemente eu estava conversando com um colega meu, ele está na terceira empresa, é um cara bem novo, e ele estava muito frustrado pelo que nós estávamos falando aqui. Ele falou, poxa, Walter, eu estou dentro do meu negócio, eu sei o que precisa ser colocado em prática para melhorar, só que ninguém me dá ouvido. Eu vou lá, falo, tem reunião, eu aponto, eu converso com um colega meu ali na hora do café, eu já falei para o meu líder, eu já falei para fulano, já falei para ciclano, só que infelizmente isso não é colocado em prática. E isso vai me frustrando porque o meu gestor, cada vez mais, ele vem me cobrando, ele vem me questionando, ele vem falando, poxa, por que isso vem acontecendo? Cara, o que vai ser feito? Meu, o que é que a gente precisa fazer? E aí eu falo, e nada dali sai. Isso é uma frustração assim que me deixa puto da vida. E eu vejo que todas as empresas, a grande maioria das empresas são iguais. É diferente. Às vezes eu ouço que tem um líder aqui, um líder ali, que ele acaba puxando e fazendo acontecer. Só que eu não sinto isso no meu gestor. Eu estou com o gestor errado. Eu não concordo. Eu tenho que ter um gestor diferente. E aí, veja só, aquilo que nós estávamos falando anteriormente. Se você não estiver muito bem preparado, naturalmente você vai credenciar o seu fracasso, o fracasso para aquilo que você entende que faz sentido ser colocado em prática, para os terceiros. E isso é o grande pecado do negócio, porque você no futuro você vai credenciar o seu insucesso aos terceiros. E quando a gente veio para esse mundo, eu acredito muito nisso, a gente veio com algum propósito. E o nosso propósito principal é o dar o nosso melhor com as ferramentas que nós temos. Então não adianta eu querer ter uma Ferrari e falar, poxa, eu só vou conseguir aproveitar ao máximo sendo um motorista de rua ou de corrida se eu tiver um carro desse. Em contrapartida, eu desvalorizo o carro atual que eu tenho. Então não é essa a ideia do negócio. Você tem que cada vez mais tirar o máximo do seu recurso. E o seu recurso, naturalmente, é nossa cabeça, nosso cérebro. Então é através dele que a gente vai sim colocar as nossas oportunidades. E onde normalmente eu vejo que as pessoas mais erram, os profissionais mais erram, isso eu recordo de quando eu era um desses profissionais e recordo também de vários outros colegas de trabalho por onde eu passei, que usavam muito essa estratégia. Eles acabam sendo chamados de palestrantes, consultores, entre outros adjetivos. Por qual razão? Ou está de fora, ou está dentro, mas não traz nada diferente. Ah,
poxa, eu acredito que o motivo, que nem a gente estava falando do menino que eu conversei recentemente, o problema dele estava muito relacionado à perda, então não sabia exatamente ainda se era uma perda conhecida, se era uma perda desconhecida, e aí ele chegava nas reuniões e ficava, poxa, eu acho que deveria fazer ABC, eu acho que o setor deveria fazer isso, 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 eu acho que o fulano deveria seguir com mais comprometimento naquilo que ele deveria estar executando. E aí você fala, poxa, a pessoa parece que não está inserida dentro do problema, dentro da dor. Ela simplesmente começa a discursar, é como se fosse algo assim que, poxa, estou dentro do negócio somente para colocar o meu ponto de vista, se assim a gente pode dizer. Acaba sendo uma pessoa mais direcionada a colocar o seu ponto de vista do que propriamente colocar a mão dentro do negócio e ajudar a construir. Poxa, não sabe como executar? Vamos fazer em conjunto, vamos marcar um bate-papo com todos os responsáveis, vamos analisar cada causa, vamos colocar os responsáveis para assim a gente chegar na proposta final, que é reduzir essas perdas conhecidas ou desconhecidas. Então, esses são alguns dos pontos que normalmente as pessoas erram muito, ou estando em outro setor que faz parte do negócio, ou estando dentro do negócio trazendo informações, muitas das vezes confusas. Não sei se assim eu posso dizer prolixo, da pessoa fala tanto tempo que você não está entendendo nada ali que ela está falando, e naturalmente você fala, poxa, essa pessoa só fala a mesma coisa, só reclama da mesma coisa, mas não põe nada em prática, acho que alguém tem que vir aqui e resolver para ela, e aí você vai criando uma certa birra, vai criando um certo preconceito, e infelizmente, isso vai te descredenciando, conforme conversamos anteriormente. E isso é natural. A grande maioria das pessoas que pensam junto com o time como um todo, que não acaba se destacando, se diferenciando, ele infelizmente acaba indo muito por esse viés, por esse caminho. Então, esse é um ponto aqui que a gente não pode deixar que ele entre dentro do nosso mindset, que ele entre dentro do nosso modelo de gestão, de como eu devo lidar com o meu time, como eu devo lidar com meus problemas e como eu devo achar soluções para eles. Então não entre nessa vibe, não entre nisso, porque isso vai te dar dor de cabeça. Volto a dizer, isso não te tornará um profissional valorizado. Isso te tornará um profissional semelhante à grande maioria que acaba sendo não valorizado. Então, dentro do universo com vários ou poucos colaboradores, independente da maneira que você toque, você tem que ser cada vez mais um diferencial para o seu negócio. A empresa tem que ter medo de te perder, porque assim você vai gerar valor para o seu negócio. E quando eu falo para o seu negócio, não estou falando só da empresa, mas para você, como profissional, como pessoa. Você é um profissional que precisa estar sempre cada vez mais valorizado. E como devemos organizar então, Walter? Como a gente deve colocar essas oportunidades para ser cada vez mais valorizada? Como a gente vai estruturar isso? Existem vários programas de melhoria de qualidade que é possível colocar em prática. Então a gente pode falar de Kaizen, Kanban, Ishikawa, 5W2H, cara, entre outros aí. Eu gosto muito de usar particularmente o 5W2H. Então a gente vai para a lousa aqui, que eu vou mostrar exatamente como funciona, e a gente vai pegar o exemplo do que a gente falou anteriormente, que é o papo que eu estava levando com um colega meu, sobre a perda desconhecida ou conhecida, assim a gente vai colocar lá como perdas no geral. Então vamos para a lousa? Então aqui a gente vai usar o case da conversa que eu tive com um colega meu que estava relacionada às perdas. E as perdas, elas podem ser tanto conhecidas como desconhecidas. Então aqui vamos colocar perda conhecida, conhecida e a desconhecida. Como é que eu vou fazer um plano efetivo para poder tratar com essa dor, que naturalmente que acontece muito dentro da logística? A gente pode trabalhar, o objetivo principal aqui que a gente vai falar é o 5W e 2H. A gente pode lidar com Ishikawa, que é a espinha de peixe, né? Então, assim, a gente pode dizer aqui, ó. Então, você tem a espinha de peixe, onde nós vamos mapear quais são as dores para cada tipo de negócio. Ah, então é a mão de obra, é o material, é o meio ambiente, e assim sucessivamente. Ou, se você já tiver isso muito bem estruturado através dos KPIs de controle, você já tem lá discriminado quais são as dores, quais são os principais impactos. Ah, então eu sei que é lá na área de separação, onde tem maior ocorrência de perda, e essa perda está atrelada lá a 50% do nosso negócio. Ah, na área de expedição, a perda conhecida está atrelada a 20% do negócio, e assim sucessivamente até bater os 100%, já vai te dar o norte.
Então, o espinha de peixe, naturalmente, você vai ter uma oportunidade de você cada vez mais estratificar para você saber onde está acontecendo essas ocorrências. Então, o espinha de peixe, ele é importante para assim você conhecer a causa raiz. Da mesma maneira que o KPI, se você já tiver muito bem relacionado essas causas, ele também naturalmente já vai te dar essa oportunidade de você ser até um pouco mais rápido e assertivo aí no resultado também, tá? Como o tópico a gente vai falar exclusivamente de 5W e 2H e não vamos falar exatamente agora do Ishikawa ou espinha de peixe, a gente vai primeiro olhar só isso aqui. E depois a gente pega uma outra aula, um outro tema para explorar um pouquinho mais tanto o Ishikawa barra espinho de peixe, porque acaba aparecendo o espinho de peixe, e também depois os indicadores aqui que são os KPIs, tudo bem? Agora a gente vai ver aqui o 5W2H na prática, como ele funciona, daquele estudo de caso que a gente estava falando anteriormente de um colega meu que eu estava conversando sobre perdas. Então aqui o what, o que vai ser feito, o why, por que vai ser feito, o where, onde vai ser feito, when, quando vai ser feito, who, quem realizará, how, como vai ser feito e how much, o quanto vai custar essa rotina. Então, pegando o exemplo aqui de perda, vamos pegar uma perda conhecida, avaria. O que vai ser feito? Avaria de separação. Por que vai ser tratada a avaria de separação? Porque representa 70% das perdas identificada. Onde vai ser tratado isso? A avaria de separação, normalmente quando a gente está numa área logística, ela é uma área muito abrangente, então ela é muito grande, então ela tem vários departamentos. Vai ser na área XYZ, é a área de processamento do material. Processamento. Então vamos colocar aqui setor XYZ. Quando vai ser executado? Essa rotina vai ser executada, sei lá, agora dia 10 de setembro. Até 10 de setembro ela tem que ser executada. Quem executará? Quem deve executar? Esse é um ponto aqui que a gente tem que ficar muito atento. Por qual razão? Normalmente, a gente coloca todos os líderes, todos os colaboradores. Não pode deixar esse ponto genérico, não pode deixar ele aberto de uma maneira que não fique exata quem é o dono. Aqui você vai ter que escolher um dono. Aqui vai ser a pessoa responsável para conduzir toda essa etapa. Mas existem 7 pessoas. Tá bom, nomeie um dono. Então tem que ter único dono. Esse único dono, ele vai ser responsável para fazer o acompanhamento com todas as outras pessoas envolvidas. Então ele é o cara que vai fazer acontecer. Então lembre-se sempre, único dono, porque senão você vai ter dor de cabeça. Eu digo isso porque quantas vezes eu já caí na tentação aqui no início de deixar várias pessoas fazendo e quando você ia ver, nada seguia da maneira que tinha sido desenhado. Como vai ser feito? Então, por exemplo, antes de iniciar o processo de separação, ele vai fazer um checklist daquilo que ele vai ser executado. Nesse checklist, o que é que ele vai confrontar? Se o endereço de separação, ele consta, ele faz uma auditoria. Foi identificado o erro? Sim. Não foi identificado? Não. Se foi identificado aqui, o que é que ele deve tratar? Como ele deve executar? O que é que ele deve fazer? Então aqui você vai deixar o passo a passo de como ele deve se pôr ao identificar uma avaria na separação. Vai chamar uma área, sei lá, de gestão de estoque para ir lá entender o que é que aconteceu. Vai fotografar e vai mandar para o seu gestor para assim a gente ter uma massa de dados para saber exatamente de onde está acontecendo. São avarias dentro da posição, dentro do pallet fechado com laço. Cara, aqui é uma série de coisas de como ele deve lidar, mas lembrando, não deixe genérico. Deixe muito bem claro o que é que ele precisa fazer. Porque senão a gente acaba novamente indo para um lado generalista que não vai atuar na causa e assim a gente vai continuar tendo as dores de cabeça que nós já estamos tendo aqui com a perda. Então aqui já vai ajudar bastante você deixar de maneira clara e objetiva o que é. Clara e objetiva. Lembrando que é para cada passo. Então, se porventura você está identificando 10 comos, então você vai fazer 10 planos para essa linha. Isso vai ter algum custo? No investimento que eu estou fazendo hoje, não.
Por quê? É o colaborador que vai fazer. Ah, eu estou identificando que existe uma ferramenta no mercado, é barata, que vai me ajudar a fazer esse checklist, que assim, porventura, eu vou conseguir colocar dentro do sistema e integrar isso com todas as bases de negócio e a gente vai ter um resultado positivo. Então ele custa quanto por mês? Sei lá, R$ 300? Aí você vai colocar lá, R$ 300. E assim a gente vai construindo esse tópico para cada plano e cada responsável que estiver dentro do nosso negócio. E o objetivo principal disto é que não seja feito somente contigo. Isso aqui tem que estar uma equipe inteira reunida. Então, normalmente, as áreas envolvidas, quem são? São os líderes, são os analistas, listas, as áreas de gestão de estoque, prevenção de perdas, e entre outras aí, da onde você julgar que faz sentido que esteja integrado dentro da área de perdas. Então a gente vê aqui naturalmente que, veja a diferença. Ah, eu estou com um problema na perda. Cara, a perda está uma tremenda dor de cabeça. Ah, eu já falei que a gente precisa ter dentro do processo de separação é que o colaborador faça isso ou faça aquilo. Ah, precisa ser pontuado. Cara, se você não trouxer o que realmente gera de impacto relevante para o seu negócio, ninguém vai parar e analisar. Se você chegou lá e viu que o seu KPI, seu indicador, está dando um resultado negativo, está dando um resultado que mostra que você está fora da curva, se não parar, criar um plano que assim você consiga medir exatamente, colocar os responsáveis, colocar os prazos, para assim a gente chegar numa solução, dificilmente alguém vai querer ficar parando, ouvindo, porque é aquilo que a gente estava falando anteriormente. Imagine você ficar levando isso para o seu líder, para o seu gestor, para outras áreas, sendo que eles também já têm um problema dele. Então assume o protagonismo, faz acontecer essa tomada de decisão, essa construção desse negócio, que na hora que você chegar com esse material já pronto, para quem vai assinar e falar, meu, realmente a gente deve seguir por esse caminho, você já vai gerar valor para o seu negócio. Aquilo que a gente estava falando, você naturalmente começa a ser reconhecido como o quê? Uma pessoa que identifica uma dor, que sabe tratar uma dor, que vai entregar uma solução para essa dor com prazo e que naturalmente o seu KPI, que antes estava para baixo de resultado, ou ele vai ficar em linha, ou ele vai ser melhor do que aquilo que foi proposto inicialmente. Então a empresa, naturalmente, ela vai te reconhecer. Ela vai falar, pô, esse cara aqui é uma pessoa que faz sentido eu ter dentro do meu negócio. É uma pessoa que ela realmente, ela contribui a mais do que aquilo que ela deveria contribuir. E aí quando eu falo contribuir a mais, parece até um negócio difícil, complexo, né? Ele é meio controverso. Porque se você tem uma dor, você está propondo uma solução com resultado, teoricamente é o que cada um de nós deveríamos fazer. Só que lembra aquilo que a gente falou anteriormente? Os profissionais que se destacam são aqueles profissionais que fazem um resultado, que constroem um raciocínio, que assim naturalmente trazem o seu time para vir junto de ti, para entregar o seu melhor. E isso daqui é uma ferramenta importantíssima que vai cada vez mais te colocar notoriamente, te colocar à frente, vai colocar você diferente das outras pessoas. Ele, a princípio, quando você não tem muito conhecimento, você não faz muito bem ele, no início você está iniciando essa atividade, você acaba tendo uma certa dor de cabeça, começa a achar que não faz sentido, cara, eu vou perder tempo, colocar todo mundo na sala para fazer. Meu amigo, vai por mim. Este é o caminho. Este é um dos caminhos, porque a gente vai explorar ainda mais outras ferramentas de qualidade, que assim você vai cada vez mais se tornar uma pessoa valorizada financeiramente e profissionalmente no seu negócio. Então, já coloque isso em prática. Se tem aquela dor que você está tentando lutar contra ela, ou você está tentando falar sobre ela e ninguém está te dando ouvido, vai por esse caminho. Vai por esse caminho que com certeza você vai ser muito bem reconhecido. Então, espero que a aula de hoje tenha agregado muito para ti. E com certeza a gente vai trazer mais outras oportunidades para assim cada vez mais a gente atingir nosso objetivo, que é te tornar cada vez mais um profissional valorizado financeiramente e profissionalmente dentro do seu negócio. Então, te espero até o próximo vídeo e até mais.